Saudade do que já vivemos. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito das essências importadas que deixaram de existir e as remanescentes do nosso mercado. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Saka para mais um vídeo aqui do nosso lindo TSM. E hoje a gente vai falar dessas essências importadas, né? Porque a maioria era dos Estados Unidos e muitas não estão mais presentes no nosso mercado. Eu já vou utilizar uma aqui, que na verdade acaba sendo um merchan, mas não é o intuito, porque a gente não está recebendo nada para fazer isso. É porque eu já falei a respeito desse sabor, Azuri Lixia, e eu gostei demais. E aproveitar que nesses dias a temperatura dá uma leve baixadinha, aí fica melhor ainda, porque é uma essência mais doce, mas ao mesmo tempo frutada, ou seja, dá para fazer aquele roche com uma temperatura ali nos 22, 20 graus. Mas claro, se você quiser também fazer no frio, vai rolar super bem. Porque eu li há um tempo atrás um comentário, não sei se vai lembrar, Pata, que falaram assim, pô, esse negócio de fazer essência para inverno não cola, porque não tem essência para inverno. E por um lado eu falei, porra, cara, faz sentido. Então assim, eu não tô mais fazendo esses conteúdos tipo assim, essência pro inverno. O que dá pra fazer é o quê? Mix pro inverno. Você não acha que é mais coerente? Faz sentido, né? Porque você falar que algo é pro inverno, algo é pro verão, acho que depende de gosto, né? Vai da percepção da pessoa. Não, e inverno aqui, cara, você vai me desculpar, né? Que inverno que a gente tem? A gente tá vivendo uma época meio inverno, apesar de não ser inverno. Tá friozinho. Mas é aquele friozinho que depende do dia, faz um sol no meio dele, né? É verdade. E ainda mais aqui em São Paulo, a gente começa o dia frio, tá indo uns 10, 11 graus. Outro dia tava na rua, tava marcando ali no termômetro 32. Isso era 1h da tarde. Isso era inverno. E no mesmo dia, ou seja, variou aí 20 graus. Igual quando a gente sempre fala, né? Complicado, né? Complicado, hein? Isso é muito difícil, complicado. né? Mas vamos lá. Hoje, aliás, eu vou começar do passado. Quais as marcas, Pata, nesse vídeo eu vou pedir bastante a sua ajuda, porque você tem uma memória boa. Aquela marca que você fala assim, porra, Saka, essa aí, quem conhecia gostava, era uma das mais populares, falando de importado, que você se recorda. Eu acho que é a mais popular, que Fala. a pessoa mais Sem medo, falava. sem medo. Starbucks. Pra mim, não. Você acha que não? Porque Starbucks ficou até certo tempo aqui no mercado. Sim. Na minha opinião, que se estendeu um pouco mais, mas isso é opinião, tá? A sua eu gostei bastante. Eu iria de Fumari. Fumari foi uma marca que permaneceu mais tempo, então deu pra pegar até um pouco mais de pessoas. É verdade. A Fumari, ela foi bem popular por causa da Spice Chai e durou bastante por causa disso, né? Spice Chai, White Gummy Bear, ok? Não é beer, porque beer é o quê? Põe na tela aí a tradução. Cerveja. Exato, certo? White Gummy Bear, Red Gummy Bear, Lemon Mint. Tinha até uns sabores diferentes, se não me engano, da Fumari era Prickly Pear. Eu lembro de poucos, era... Ambrosia, Blueberry Muffin, cara, Mint, tinha muita coisa. Chocolate Chill, né? Vanilla, French Vanilla. French Vanilla. Muita coisa diferente. Mas eu consideraria a Fumari. E abaixo dela, eu acho que uma marca que marcou bastante o nosso mercado, a Social Smoke, também conhecida como Social Smoke. A Social Smoke também. É que essas marcas, elas tinham sabores, né, que eram bem populares, né? Muito. Social Smoke é principalmente dulce de leite, acho que era a mais famosa aí, né? O que mais tinha? Absolute Zero? Mint? Cara, Absolute Zero, Mint, Citrus Chill, Lemon Chill, você tinha a pera, Pear Chill. Cara, tem muita coisa. Pistachio Breeze, né? Aquela que você amava, White Gummy Bear. Pelo amor de Deus, horrível. Cara, a Pink Lemonade também tinha aí da Social Smoke. Ou seja, muitas e muitas possibilidades. Só que assim, hoje a gente já não tem mais. Nem Fumari, a gente não tem também a Starbucks. Acho que Starbucks foi a primeira marca a nos deixar. Acho que a última aí que a gente vê um pouquinho das coisas... Hoje vai sem telinha, tá? Que eu vou de carvão cúbico, já que a gente falou de essência, a gente tá falando de essência antiga, esse aqui era o estilo que a gente fumava antigamente. 3 carvões cúbicos, se bem que naquela época eram menores, né?
Tem uma pecinha a mais aqui caso precise, enfim. Mas porque qualidade carvão Cubic da Rainbow. Se você não usou, utilize, cara. Esse carvão tá simplesmente fenomenal. Mesma qualidade do Jumbo, do Slim e também do Bis, só que no formato cúbico padrão internacional de 26 milímetros. Starbucks não temos mais. Fumari se vê muito pouco ainda. Social Smoke, cara, sabores bem escassos no mercado. Fantasia foi uma marca que durou certo tempo aqui no mercado, mas, cara, assim, acabou. Então, Fantasia, e todas elas, né, foram desenhadas ou criadas nos Estados Unidos, né? Porém, a sua fabricação, pelo que diziam na época, era feito tudo fora da América, né? Tudo fora dos Estados Unidos. Utilizava-se Jordânia, até mesmo depois, né, marcas como Haze, né, isso falando da produção de Haze da Europa, né, para a Europa, começou a ter uma própria produção europeia, né, enquanto antigamente você falava assim, Starbucks fabricava-se na Jordânia, então o que fabricava ali, independente de qual continente ou país, saía do mesmo lugar. Né? Depois de um tempo foi formatando um pouco, por exemplo, a Fumari também, foi tendo lugares diferentes de produção mediante ali aos objetivos diferentes, né? Mas aqui no mercado brasileiro a gente teve essa perda, né? Porque se a gente fala aí dessas marcas, era praticamente tabaco Virgínia, tabaco claro, mesmo é um tabaco, né? Mesma cor, potência que você vê, por exemplo, em Zig, Magic, Onyx, Nice, Homo, entre outras marcas. E a gente não teve tantas possibilidades de tabaco escuro, né? Até mesmo porque tabaco escuro sempre foi um produto, é um tipo de produto que teve menos demanda, né? Ele é mais nichado. Isso fala-se de Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, né? A maioria dos consumidores, sejam aqueles bem frequentes ou não, acabam preferindo, né, pela leveza do tabaco Virgínia do que a potência do tabaco Burley, certo? Então isso não é uma coisa do Brasil, é ao redor do mundo, principalmente nas regiões onde se produzem. Salvo exceção, pelo que eu vi lá nos anos 19 e 20 na Rússia, mas o cenário russo ele é bem diferente aí na atualidade devido a questões políticas e sociais, né, que eu não preciso ficar entrando em detalhe, todo mundo já sabe. Mas vamos lá, sabendo dessas marcas não existentes, o que nós temos ainda no nosso mercado, né? A Tangiers continua com sua grande legião de fãs, sabendo que o volume de compra já não é mais o mesmo. Isso não dá para dizer que a marca caiu de qualidade, muito pelo contrário, já é um cenário esperado, né? Porque o dólar vai aumentando, consequentemente o valor final em real também aumenta. E aí eles tentam novos sabores, alguns não vão dar certo, outros vão conseguir muito sucesso, que é normal do trabalho, mas o grande empecilho sempre vai ser aí a questão de você ter ali um valor final muito diferente quando se trata aí do produto nacional, certo? Além disso, temos a Azuri, né, que é de origem americana também, porém aí tem algumas influências europeias na parada toda, mas continua no nosso mercado. A Haze teve aí não vou dizer uma reformulação, mas uma adaptação para o mercado brasileiro, né? Onde deixou de comercializar aí os potes de 100 gramas e tal e se adaptou para as caixinhas de 50 gramas. Né? Recentemente trouxe sabores bem legais como Ice de Cucumberita, que na minha opinião é muito único, é sensacional, cara. Eu acho que assim, é totalmente diferente do nosso mercado e das oportunidades e possibilidades que temos na atualidade. Então dá para falar dessas três marcas que continuam aqui junto com a gente. Às vezes, né, Patrick, tem um pouco de Pure Tobacco, né, mas aí só fala de FML, né, não tem mais nada a não ser isso. Você ainda encontra a FML Green, né, que é a verde, a Red, que é a vermelha, e a Blue, que é a azul. Então as três mentas ainda estão ventilando no nosso mercado, mas falar de morange, falar de manga, falar de baunilha, entre outros sabores, não se encontra mais aí na Pure Tobacco. Lá fora ainda tem, lá fora ainda permanece alguns desses sabores, mas aqui no mercado brasileiro, quando é Pure Tobacco, é somente as mentas,
Você lembra recentemente de ter visto alguma coisa de Pure Tobacco que não fosse as tão comentadas mentas aqui no nosso país? Não, faz tempo, um bom tempo na verdade, que vê mais das mentas, né? Sei lá, acho que ano passado ainda chegava a ver um sabor ou outro de frutas, mas provavelmente remanescente de alguma leva que veio há um tempo maior atrás, uma Perfect Peach, uma Mojito, algo do tipo. Exato, ou seja, quando você vê ele disponível, você já atrela a questão do tempo, né? Ah, deve estar aí há muito tempo. Porque não é tão normal você ver um sabor de Pure Tobacco rolando no nosso mercado. E ainda existe alguns sabores de Fumari. A Fumari teve uma repaginada, né? Foi trabalhado aqui no Brasil de uma forma diferente. Há aqueles rumores que a Fumari ela foi falsificada durante muito tempo, né? Uma boa quantidade de tempo aí, não sei datar exatamente. Então o que a gente estava consumindo era diferente de fato do que saía lá da fábrica original. Mas isso sempre constou como um rumor. Eu não tenho, por exemplo, alguém que confirmou isso para mim, então sempre foi uma coisa ventilada, né, uma especulação e tal. Mas de fato essa especulação ela foi levantada porque houve uma diferença na qualidade. A gente conseguia sentir, principalmente quando se tratava de Spiced Chai, que o produto estava um pouco diferente. E a Fumari sempre teve um retrospecto de trazer produtos com a mesma qualidade, né? A Lemon Mint foi um outro sabor que eu acabei, não só eu, mas muitas outras pessoas acabaram sentindo uma diferença. E aí, consequentemente, a Fumari foi perdendo um pouco ali do pódio para outras marcas devido a essa diferença na qualidade. E aí houve esse rumor de que a Fumari ela foi de fato falsificada durante X tempo e a mudança do flavor era nítida devido a esse acontecimento. Se é verdade ou não, muito provavelmente que o dia que não tiver mais nenhuma Fumari no mercado, essa história vai ser revelada, assim, seja confirmando ou de fato assim descartando qualquer possibilidade, né, dessa ação, né, dessa história. E se caso a gente saiba, pode ter certeza que eu vou falar para vocês a maior verdade possível do mundo, porque nessa renovação o que eu mais quero é poder estar mais próximo de vocês e trocar uma ideia muito intensa. Assim, eu vou falar bem a verdade, que tem marcas que deixaram saudade e outras não. E também queria falar um pouquinho a respeito de como os tipos de consumidores que existem com relação a isso. Uma outra marca que vale a pena uma ressalva, eu sei que vocês vão falar, puta, saca, mas tem essa marca Argeline, tem no seu... Cara, tem um monte, tem uma porrada que deixou de existir. Mas eu vou falar de relevância pra mim, tá? Eu como consumidor, eu como as minhas experiências. Eu não fui um cara que fumei muito, por exemplo, White Russian da Argeline. Patá já foi. Eu fumei mais. Não, eu quase não fumei. Muito pouquinho. Mas abacaxi da Argeline, curtia. Mas eu consumi muito mais, eu acho que da Ruca Fina. Que é uma marca que também, assim que depois saiu do Brasil, ela começou a decair absurdamente. E não foi a falta dela aqui no mercado, aliás, não foi a queda da qualidade aqui no Brasil para parar de vender. Parou de vir mesmo porque o valor estava alto e quem estava vendendo estava se esforçando demais e de fato o trabalho não estava sendo recompensador. Mas a Ruca Fina eu sinto falta. Uma Starbucks, eu acho que é a marca que eu mais tenho assim essa saudade, porque você fala de linha Exotic, né, que era conhecida por aquele rótulo um pouco mais avermelhado. A linha Bold, que já eram, as latas mesmo eram pretas, eram pintadas. Você tem também, por exemplo, depois disso, para mim nem valia a pena. Você fala de Serpent, outras linhas aí que a Starbucks tentou entrar no Black Tobacco. Vintage, né? Vintage, cara, não foi legal. Para mim foi uma baita de uma cagada ter feito isso, ter entrado para competir, porque de fato o mercado americano começou ali a usar a Tangiers como base e criar tabacos pretos para competir. A Ruca Fina criou um tabaco preto horrível. Eu nunca fumei, mas sempre tive curiosidade de provar essa linha Black da Ruca Fina. Cara, horroroso. E tinha o Pineapple, linha Black, Ruca Fina. Imagina o linha Virginia que você provou. Provei. Maravilhoso. Cara, o linha Black... Eu vou usar um termo que dificilmente uso aqui, mas era um lixo. Por quê? Não tinha gosto bacana, era um gosto terroso, cara, era muito melado, parecia que o tabaco, cara, ele não teve tempo de cura, juro, era assim, assombroso a embalagem, e eles fizeram da mesma forma que a Tangiers. Então, tipo assim, porra, se existe uma marca que tá fazendo um trabalho diferente, cara, não tenta copiar, tenta fazer o seu. A Ruca Fina fez muito sucesso por causa da sua embalagem.
Era uma embalagem muito legal, muito bonita. Era uma embalagem cilíndrica. Antes disso, você tinha uma embalagem bacana como da Fantasia, que ela era rosqueável, mas ao mesmo tempo de plástico, você podia armazenar. Starbucks, mesmo tendo uma embalagem que não servia pra nada, assim, você conseguia armazenar dentro do saquinho e tal, todo mundo amava, cara. Era muito bonito. Era muito bonita. Social Smoke vinha na mesma proposta de Fantasia, né? Tendo essa embalagem de plástico. Era uma fusão, né, entre Fantasia e Starbucks, porque ela tinha uma estrutura parecida com as embalagens da Starbucks, só que era um plástico de tampa rosqueável, né? Uhum. Ó, eu fiquei muito tempo falando, deu uma esquentadinha aqui a massa. Vou dar uma afastadinha. Você vê carvão cúbico. Ah, carvão cúbico não funciona. Testa aí pra você ver, cara. Você vai ver que sai bastante calor. Então, assim, tem marcas e marcas. Eu acho que a nostalgia, ela mexe com cada um de uma forma diferente. Mas eu sinto falta também das marcas, mas acho que principalmente de sabores. Abacaxi é um deles. Sabores doces também. E aí você fala, ah, mas saca, isso tem hoje? Não tem tanto. Porque o mercado, e o que eu quero dizer é trazer um equilíbrio. E você entenda com a sua consciência da melhor forma possível, que não é uma crítica construtiva, e sim olhares para a atualidade. Antigamente você tinha uma marca como Starbucks. A Starbucks não produzia coisas para o Brasil. Ela produzia para o mundo inteiro e os distribuidores traziam aquilo que condizia mais com a nossa realidade aqui para o nosso país. E assim para outras marcas. Né? A Masaya, lá de 50 gramas, foi uma das poucas empresas que de fato teve, assim como a Raze, de olhar para o Brasil e fazer uma coisa diferente. Então, assim, estou trazendo alguns exemplos. Mas a maioria era assim, tá dentro do catálogo, o distribuidor pensa com relação ao Brasil e traz. Tem distribuidor que não pensou. Isso vale a ressalva também. Que teve distribuidor que trouxe sabor achando que ia vender qualquer coisa porque a marca ela era hypada. Mas não é bem assim, não é porque a marca é hypada que todos os sabores vão sair. A própria Tangiers, por mais que ela seja apreciada por muitas pessoas, eu gosto bastante, cara, tem metade dos sabores que eu passo longe e outra metade que eu curto. Ou seja, de 100 sabores, mais do que 100, tem tranquilamente ali uns 40, 50 que eu não gosto. E não é porque a marca é boa que eu gosto de tudo, cara. Não é porque o lugar é bom que eu gosto de todas as pizzas. Não é porque a lanchonete é boa que eu gosto de todos os lanches. Eu gosto de algo um pouco mais devido a uma sensação que é passada, às vezes, por um elemento só. Assim como tem gente que fuma só Kenny Mint da Tangiers e gosta da marca por um sabor. E tá tudo bem. Eu não tô aqui para ficar dizendo como você tem que apreciar, degustar, gostar. Tô trazendo exemplos do nosso dia a dia. Quais marcas que você de fato sente falta, Pata? Eu vou incluir a Alchemist também nesse bololô. Olha, a Alchemist... É que assim, a Alchemist era legal, ela tinha... Mas como você falou, são poucos os sabores que assim eu posso falar que eu me recordo e que eu sentiria falta, sabe? Eu acho que a Alchemist foi uma das marcas que conseguiram suprir bem, como por exemplo a Nectar of the Gods. Tiveram outras marcas que vieram posteriormente, conseguiram suprir esse buraco que ela deixou. Eu acho que eu sinto mais falta de marcas como Argeline, eu sinto um pouco de falta, porque eles trabalhavam laranja com creme, que é um sabor que eu sinto falta, seja vindo pela Argeline, pela Masaya, enfim. A Starbucks, como eu tinha comentado, porque tinha uma gama de sabores muito grande e vários sabores bons. Apesar de que antes de sair do Brasil eu já senti que tinha decaído um pouco. E Social Smoke também, tinha algumas outras propostas que eu gostava bastante, apesar de também não vir várias possibilidades aqui pro Brasil, né? Teve vários sabores que nem chegaram a entrar aqui, mas mesmo assim é uma outra marca que eu sinto falta, porque era mais coisa tipo doce de leite, que é um sabor muito bom. O mais famoso acho que é doce de leite mesmo, né? É o que mais trabalhavam e era mais fácil de achar comercialmente. Então, assim, sabendo que essas marcas tinham catálogo e os distribuidores escolhiam aqueles para o Brasil, ou tentavam algumas novidades, o mercado nacional ele vai ouvindo muito a maior parte. Hoje, se você falar, vai lançar café no mercado, não vai ter uma grande parcela que vai consumir. E por trás disso, existe o quê? Toda uma produção. Isso eu tô falando porque eu sei. Mas também dá para tentar usar em novos sabores, com certeza. Fazendo uma produção menor, enfim, pensar aí numa solução que possa jogar no mercado, né, de fato, disponibilizar no mercado sabores para experiências novas, né? Mas tem algumas tentativas que não vão dar certo, Porque assim, vocês não vão gostar e não vão curtir, enfim, isso pode acontecer também. Mas, pensa assim comigo. Hoje, se você pega alguns sabores do Brasil,
feitos aqui no Brasil e você coloca lá fora, eu te dou a certeza que frutas, principalmente, se saem muito melhor do que as produções internacionais. Você fala que, por exemplo, eu já experimentei muito cítrico lá fora. E o limão é meio doce, né? Você tem ali algumas frutas que são mais do cotidiano. Blueberry, por exemplo, cai muito bem lá, porque eles conseguem reproduzir super bem. Mas, por exemplo, maracujá, só existe passion fruit. Não tem aquele maracujá mais azedo como a gente tem aqui no nosso. Então, assim, pontos prós e contras de cada região e vai se somando para criar um ecossistema. Eu acho que ainda tem vaga, ainda tem ali uma oportunidade de produzir coisas novas e diferentes. Mas os nostálgicos, eu entendo também o lado de você de falar, putz, mas não tem sabor. E de fato não tem, né? Você fala de doce de leite, hoje tá, cara, muito escasso, até mesmo das produções nacionais eu não vejo mais. Chocolate, enfim. Mas uma coisa que é característica é pensar como a gente vive, aonde a gente vive e como esse consumo ele é normalmente feito. Europa, é frio durante boa parte do ano. Então você tem ali sabores que são mais doces, né? Eu até tenho uma loucura assim que eu vi na Espanha. Na Espanha, com um calor absurdo, às vezes as pessoas estão consumindo sabores bem doces, tortas, bolos e não sei o que lá. E tá dentro da cultura deles, eu acho. Né? Assim, a minha leve percepção. Pode ser que a minha leitura de mercado ela não foi tão completa a ponto de entender boa parte. Mas lá eu não vi tantas possibilidades geladas, tantas coisas assim que fossem mais tropicais, porque o país tem essa pegada um pouco de Brasil, né? Em comparação, na Alemanha, que até o Patrick já teve a oportunidade de visitar em suas férias, tem muito sabor voltado para inverno, né, Patrick? É a maior parte, na verdade, né? Ou são especiarias, ou são coisas doces, sobremesas e tudo mais. Você fala, como que encaixa isso na nossa realidade? Talvez isso seja cultural, né? Porque aqui no Brasil também a gente tem a vantagem, né? A gente tem essa... Posso falar que é quase como se fosse uma dádiva, que a gente tem frutas muito boas em solo brasileiro. A gente tem essa cultura, os mercados vendem frutas com uma qualidade muito melhor. Então, por exemplo, uma fruta que você consome aqui no Brasil, e você, sei lá, uma maçã, como por exemplo, e você for consumir uma maçã nos Estados Unidos ou em algum país europeu, já não é o mesmo sabor, não é a mesma suculência, não é a mesma qualidade. Até a manga. A manga eu acho que é um ótimo exemplo, que existe uma diferença muito grande da manga brasileira para outras mangas. Sabe uma coisa que é muito comum no nosso país? O quê? Feira livre. Feira, hortifruti, mercado com parte de frutas, cara. Lá fora, as oportunidades que eu vi, não tem tanto assim. Então, o pior é que quando eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, eu cheguei aí numa feira, só que não é uma feira voltada para, por exemplo, frutas, igual a gente tem aqui, frutas e verduras, né? Lá o pessoal, você vê embutidos, porco, coisas culturais, é como se fosse uma feirinha cultural, com uma coisa ou outra, assim, vendendo, geralmente industrializados, mas pouca coisa natural. É mais para fomentar aqueles pequenos comerciantes, né, que têm seus produtos ali, que querem fomentar ali de acordo com a cultura, de fato, né? Exatamente. Aqueles vinhos, não sei o quê, cerveja artesanal, essas paradas todas, assim, né? Isso. E aqui no nosso país a cultura é de fruta, cara. Tem hortifruti, você vai lá, só tem fruta. Você vai na feira, cara, a maior parte é frutas e legumes. Óbvio, tem aquele pastelzinho que é a coisa mais linda de Deus, mas a maior parte é de fruta, cara. Então tem muita relação com o nosso Brasil. Dá pra encaixar mais coisas? Dá pra encaixar. Mas essa nostalgia, ela, de fato, o que eu vou falar é meio óbvio. Só tem quem viveu. Mas as coisas mudam, são cíclicas. A nossa vida é cíclica. Há 10 anos atrás eu fumava de um jeito, hoje eu fumo de um jeito totalmente diferente. Ah, mas arguile, você não sempre fala que é puxar e soltar? Sim. Puxa e assopra. Mas coisas vieram diferentes, formatos novos, formas. E tanto que, por exemplo, os arguiles, eles vão se modificando. Antigamente, cara, em 2010, 2011, se você tivesse um KM, você seria uma pessoa assim com um arguile muito bacana. Hoje, talvez se para as pessoas mais modernas que não conferiram esse momento, ver um arguile tradicional e falar, pô, que negócio feio, meio arcaico. Então assim, vai mudando um pouco o público. Mas até faço uma relação com o que a gente já conversou em outros conteúdos de se souber ofertar, se souber como utilizar da melhor forma aquele produto, iniciando através da oferta de quem está vendendo,
o mercado vai melhorando consequentemente e as empresas vão sentindo um pouco mais de confiança em trazer produtos novos. Não é fácil, cara. Não é fácil lançar uma coisa totalmente inusitada e esperar que tenha um resultado absurdo. É bem complicado. Mas há um caminho. Há um caminho para ser feito isso. Então, hoje das poucas marcas que a gente tem, eu ainda gosto bastante delas. Né? Reitero, que eu recordo. Você me ajuda aí, por gentileza. E vocês também através dos comentários. Tangiers, Azuri, Haze, um pouco ainda de Social Smoke, de vez em quando, quase nunca, FML, né, da Pure Tobacco, que basicamente são mentas, porém são mentas que mantêm a sua qualidade. Cara, eu falo que a FML tem um ponto muito forte. Se você provou há 10 anos atrás e vai provar agora, acho que nem tem 10 anos atrás, mas acho que... você provou há 5 anos atrás, vai provar agora, é a mesma coisa, cara. É impressionante o nível de qualidade que se mantém. Isso é uma coisa que vem acontecendo também com o mercado nacional. Né? Falo principalmente por conhecer a Zig, que a qualidade ela vem se mantendo de uma forma muito, mas muito bacana. Então hoje a gente não tem muitas possibilidades, mas também quando tem, não está sendo ofertado. A Azuri é uma marca muito legal, tem vários sabores diferentes, cara. Você tem aqueles básicos de frutas, você tem também, por exemplo, Barista's Choice, que é um café, você tem sabor de pepino, que é cucumber, enfim. A própria lixia, né? A própria lixia, que é um sabor muito único, na minha opinião. Cara, a melhor lixia que eu já experimentei em toda a minha vida. Então dá pra ter novas possibilidades, mas quem tem aí, galera, vamos ofertar da melhor forma. Tem consumidor que quer, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Mas dá para fazer um trabalho diferente. E aquela coisa, é o que tem para hoje, a gente vai trabalhar com o que tem, cara. E o que está por vir, que a gente possa fomentar, trazer ideias, seja aqui no canal, seja diretamente com as marcas, para que esse mercado cresça da melhor forma possível. Eu conto com você. As nossas discussões frequentes aqui têm sido muito bacanas, para que a gente possa chegar a níveis melhores. O mercado está se reformulando, no sentido de estruturar ainda melhor, tentar ficar de fato e fazer um trabalho diferenciado. Os novos prestarem muita atenção antes de entrar para fazer ali, para ter um compromisso com o trabalho, né, com amor a esse mercado. E para que a gente possa ter no futuro, quem sabe, mais marcas, sejam elas nacionais ou importadas, tendo ali um nicho cada vez, né, as possibilidades maiores aí para todos nós, porque existe consumidor de 50 gramas, 100, de 1 quilo, tabaco claro, tabaco escuro. E reitero, não é porque o tabaco ele é mais forte que você tem ali um conhecimento maior e vice-versa. Isso é uma das maiores idiotices que eu venho aí percebendo nos últimos tempos. É uma parcela bem pequena, mas eu preciso falar isso aí. E quem sabe no outro vídeo se torne aí uma pauta para a gente falar só sobre isso. Obrigado pela sua companhia. Não esqueçam, carvão Cubic da Rainbow, produtos da Predator também. Cara, sempre fortalecendo o nosso trabalho e cupom SACA, tanto na loja da Sultan, que tá passando aí para vocês, produto Sultan, SKMT, linha de lifestyle, acessórios, todo o site, 5% de desconto, assim como lá na THS, produtos importados nacionais, cara. Não perca tempo, pelo WhatsApp, pelo catálogo, pelo site, você consegue o desconto, garantindo um preço melhor e com aquela variedade, com aquela escolha de produtos extremamente bem feita por parte, né, de toda a THS. Tamo junto, um beijo grande para todos, até o próximo vídeo e valeu!